que você possa crescer cada dia mais no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje, na conversa nas tardes, eu quero responder um questionamento do nosso irmão a respeito de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 seguinte. O apóstolo Paulo diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém? Irmãos, esse texto tem sido uma porta aberta para muitos lançar mão de diversas práticas, trazê-las para dentro do nosso contexto cristão evangélico e usar como desculpas para a pregação da palavra do Senhor. Mas não é assim que nós devemos entender, não é dessa forma que nós devemos entender a palavra do Senhor. Neste aspecto, o apóstolo Paulo ele fala de uma forma clara, de uma forma que não deixa dúvida. Primeiro ele fala com respeito aos judeus, que aquelas questões que não havia tão grande importância para a fé cristã, ele praticava para que os judeus vissem nele alguém que não tinha reserva, que não fazia acepção. Então o apóstolo Paulo observava algumas das práticas dos judeus, quando ele estava no meio judeu, junto com aqueles que observavam a lei, ele também praticava. Isso não tirava dele a comunhão com Deus. Isso não tirava do apóstolo Paulo a comunhão com o Senhor. Isso não o afastava da presença de Deus. Porque eram questões pequenas, questões que não influenciavam a sua vida de santidade, a sua vida de retidão, a sua vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Um pouco mais à frente ele diz que também com aqueles que estavam fora da lei, que não viviam segundo a lei, ele também mostrava algumas situações para que aquelas pessoas ficassem à vontade, tivessem seus corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos, numa livre interpretação desse texto paulino, é que as pessoas estão lançando mão de tudo, irmãos. Lançando mão de tudo que há por aí, com a desculpa de alcançar aqueles que estão longe de Cristo Jesus. E nessa onda de alcançar aqueles que não estão com Cristo Jesus, nós temos visto nascer um verdadeiro secretismo. Muitas práticas estão sendo inseridas no contexto da nossa religião, muitas práticas estão sendo inseridas no contexto do cristianismo evangélico. Práticas que fogem totalmente dos princípios de Deus. Práticas que batem de forma direta com os ensinamentos bíblicos. Não é assim, irmãos. Não é desta forma que o apóstolo Paulo deixou registrado. Não era isso que o apóstolo Paulo queria que fosse realizado. Não era uma apostasia a princípios bíblicos. Não, de forma alguma. O apóstolo Paulo abria algumas concessões em pontos que não tinham valor para a nossa fé, que não mudavam o nosso conceito de fé, de santidade, de retidão, de observância aos princípios de Deus. Com relação aos judeus, assim Paulo agia. Com relação aos não cristãos, assim Paulo agia. Nós precisamos observar alguns detalhes, irmãos, para você entender que essas concessões não eram tão grandes como o povo hoje pensa. Não eram tão grandes.
Os judeus, eles eram extremamente observadores dos princípios religiosos. Eram extremamente observadores. Aqueles que não tinham comunhão com o Senhor, esses não conheciam o Evangelho. Mas hoje temos visto exatamente diferente, irmãos. As pessoas estão trazendo tudo para uma realidade que não é aquela que o Senhor quer para as nossas vidas. As pessoas, os pregadores, os missionários, enfim, aqueles no afã de pregar o Evangelho, estão aí lançando mão de expedientes que não são tão assim santos, tão bons. Deixe-me dar exemplos para você, só para você situar-se. Por exemplo, estamos chegando no Carnaval. Surgirá cidades afora de nosso Brasil um tanto de pessoas que vão pular um carnaval com o objetivo de alcançar aqueles que estão no carnaval. Surgirá um monte de missionários que irão para blocos gospel, vão aí para boate gospel, lançarão mão de todo aquele expediente que é pagão, uma festa eminentemente pagã, uma festa à carne, como o nome diz, vão rotular isto como gospel e vão cair dentro, irmãos, e vão cair dentro. Qual o objetivo, Elis Oliveira? O objetivo é evangelizar aquelas pessoas que estão lá no carnaval. O objetivo é evangelizar aqueles que estão pulando o carnaval. Não é assim que o apóstolo Paulo ensinou. Não foi assim o ensinamento do apóstolo Paulo. Não é isto que o apóstolo Paulo deixa escrito. Não, não é isso. Essas pessoas que estão dentro do carnaval, essas pessoas que estão aí nesses dias de carnaval, satisfazendo a sua carne, elas são pessoas normais que estão ao alcance do Evangelho no dia a dia. No dia a dia. São as mesmas pessoas que você bate a porta, elas vão atender a porta. São essas pessoas. São aquelas pessoas que estão no seu local de trabalho. São aquelas pessoas que você encontra pela rua. São aquelas pessoas que andam no ônibus com você, que andam no metrô com você, que trabalham com você. São as mesmas pessoas que estarão lá no samba, que estarão lá no carnaval, que estarão lá pulando o carnaval. São as mesmas pessoas, queridos. Então nós não temos uma justificativa aceitável para que nós venhamos torcer o Evangelho Santo do Senhor, adequá-lo a uma festa pagã, com o objetivo de evangelizar alguém que está lá pulando, alguém que está lá cheio da droga, talvez, cheio do álcool, talvez, que nem sabe mais o que está fazendo, aí você chega ali no meio com o objetivo de evangelizar. Irmãos, cá para nós, não é? Nós não precisamos disso, porque nós temos essas pessoas acessíveis no nosso dia a dia. Nós temos essas pessoas acessíveis. E o que gera essa história toda, irmãos? E o que gera? Gera uma banalização da palavra de Deus. Gera uma banalização, porque as pessoas olham para o crente, olham para o cristianismo evangélico e os veem no carnaval, os veem em todo tipo de festa que existe por aí hoje, em nossos dias. Por exemplo, para o Halloween, aí você manda ver com Halloween Gospel. Halloween Gospel, para que, Elis Oliveira? Nós precisamos alcançar aqueles que curtem o Halloween. Precisamos alcançar aqueles que curtem o Halloween. Gente, para com isso. O Halloween aqui no Brasil não é tão difundido assim, mas aqueles que estão dentro do Halloween são aqueles que estão ali do seu lado no dia a dia. Vamos aí para as festas juninas gospel. Vou fazer uma versão gospel da festa junina, porque Paulo diz que ele se fez fraco para alcançar o fraco. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma versão gospel da festa junina para atrair as pessoas e essas pessoas serem evangelizadas, ou até mesmo segurar as pessoas da nossa igreja para que elas não sejam tentadas a frequentar o arraiá junino que tem por aí. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de ensino da palavra,
é falta de ensino da palavra de Deus, da ministração da palavra santa do Senhor. E quando a palavra de Deus não é ensinada, quando a palavra de Deus não é vivida, nós torcemos a Bíblia, torcemos a palavra de Deus e lançamos mão daquilo que o nosso coração quer. O nosso coração está cheio, anseia, e é por isso, irmãos, que nós temos visto essa loucura total nesses últimos tempos. Cada dia uma coisa louca surge por aí, e a desculpa sempre é o texto de Paulo: fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Aí você faz tatuagem para ganhar os tatuados, aí você vai para a tribo dos emos para ganhar os emos. Aí você vai para onde, Elias Oliveira? Você vai para você não, daqui uns dias vão aí para o centro de macumba, né? Centro de macumba gospel para ganhar os macumbeiros. Então, irmãos, isso é distorcer a palavra de Deus. Não era nesse aspecto que o apóstolo Paulo estava falando. Não era nesse aspecto que o apóstolo Paulo estava ali deixando uma orientação, não, de forma alguma. Na verdade, não é nem uma orientação, mas ele estava dando um testemunho pessoal de como ele alcançou algumas pessoas. Ele afirma: eu sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Mas esse fazer escravo, ou seja, servir o próximo, esse servir ao próximo, irmãos, tinha suas limitações, e não podemos de forma alguma entendermos como se faz nesses dias atuais. Não é isto que o apóstolo Paulo estava falando, não é isto. Nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo poderia ter chegado nas cidades. Ele foi um pregador que falou muito aos pagãos, andou por cidades que nunca ouviram falar de Deus, mas nós não vemos uma citação sequer do apóstolo Paulo dizendo que ele imitou a cultura, que ele imitou cultos pagãos para atrair as pessoas. Não vemos isso. Uma das referências que vemos, ele chegou no local onde tinha um altar para o Deus desconhecido. Ele foi falar do Deus desconhecido, falou de Cristo, falou de Jesus, falou do Todo-Poderoso. Mas por quê? Existia ali uma brecha, existia ali um culto ao Deus desconhecido, e ele realmente pregava o Deus desconhecido para aquele povo, mas era um Deus que ele conhecia profundamente. Amém? E nós entendemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que aquilo que move o coração das pessoas, que impacta o coração das pessoas, não é nos assemelharmos a eles, não é nos assemelharmos. Até porque encontramos na palavra do Senhor dizendo que devíamos ser santificados, separados, vivermos em santidade. Viver em santidade é vivermos separados das práticas desse mundo. É isto que nós vemos na palavra, é isso que nós lemos na palavra de Deus, e nós precisamos nos encher do Espírito Santo do Senhor, enchermos da palavra, porque quando nós nos enchermos da palavra do Senhor, nós teremos na nossa boca poder, uma palavra de poder. Proferiremos o nome do Senhor sem fazermos uso desse secretismo, porque as pessoas desejarão conhecer aquilo que é diferente, aquilo que não é igual, aquilo que é separado. Desejarão conhecer o Cristo vivo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Nós não podemos de forma alguma, amados, lançarmos mãos dessa cópia, essa cópia falsificada que nós temos visto por aí, desse evangelho pobre, desse evangelho da carne, movido pela carnalidade, movido por uma série de situações que não estão sendo confirmadas pelo Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, esta é a palavra. Enchei-vos do Espírito. O Senhor nos diz na sua palavra que as pessoas ficaram se preparando para o campo. E quando elas foram para o campo, elas foram pregar o Evangelho. Elas foram falar de Cristo Jesus. Elas não foram com imitações. Elas não foram
mostrar aquilo que o povo já conhece, mas elas foram mostrar o poder, a autoridade santa de Deus. Eu particularmente, irmão, eu não consigo entender, à luz da palavra de Deus, essa onda de secretismo que nós temos visto nesses últimos tempos. Essa onda. Vamos fazer uma roda de capoeira gospel para alcançar as pessoas. Vamos fazer um MMA gospel. MMA gospel para alcançar as pessoas. Vamos fazer uma festa junina gospel, um Halloween gospel, um carnaval gospel, o capeta gospel para alcançar as pessoas. Não vejo isso, irmãos. Nós não encontramos subsídio bíblico para tais coisas. Nós entendemos que isso tudo é o homem fazendo segundo o seu próprio entendimento. Fazendo segundo o seu próprio entendimento. É a carne falando, é a carne entendendo e deixando em segundo plano a direção do Espírito Santo de Deus. Quer a igreja fazer um trabalho bonito, quer a igreja impactar a cidade, quer a igreja falar de Cristo, bata de porta em porta. Ministra a palavra de Deus em praça pública. Ensine o seu fiel a distribuir no ônibus, durante a sua viagem para o trabalho, panfletos, falar do amor de Cristo, mídias. Amém? Este é o evangelho do Senhor, é um evangelho de poder. Hoje o bater de porta em porta é um tanto mais difícil porque as pessoas estão muito fechadas dentro do seu mundinho, mas é possível alcançá-las de outras formas. É possível alcançá-las de outras formas. Você pode fazer chegar a essas pessoas uma mídia com a palavra de Deus, uma literatura com a palavra de Deus. Você pode abordá-las nas ruas, você pode abordá-las nos transportes, na praça pública. Você que é colega, servo de Deus, pode falar do amor de Cristo Jesus para o teu colega, para o teu irmãozinho aí que não conhece a Jesus, para o teu patrão. Enfim, irmãos, não falamos porque não queremos, não falamos porque não somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque não damos atenção à palavra do Senhor. Não falamos porque isso não dá ibope, porque isso não é legal, porque isso não dá satisfação, mas criar um bloco gospel de carnaval para cair na folia, inserir-se na festa, inserir-se no meio ali do movimento, aí sim, aí é legal, aí é bom. Por quê? Porque você está no meio, a carne gosta, a carne sente-se à vontade. Ali você passa um folhetinho para alguém, Jesus te ama, o cara tá ali, nem tá aí para você, meu querido, atrás daquele trio elétrico, nesse som desses bares da vida, só o álcool nas suas cabeças, como é que vão entender alguma coisa? Como é? Não seria melhor adequar-se à palavra de Deus, preparar-se e deixar o Espírito Santo de Deus mover? Não seria esta a forma correta de pregar o Evangelho? O Senhor não quer uma versão gospel deste mundo. O Senhor não quer uma versão gospel. O Senhor quer que sejamos a diferença, que sejamos o sal para salgar aqueles que estão sem tempero. E o tempero, com certeza, é a salvação, é a presença do Espírito de Deus. É isso que você precisa ser, sal para salgar este mundo, para temperar este mundo. E não se tempera este mundo, irmãos, com o mesmo sabor que o mundo já tem. Não, de forma alguma. Como posso eu temperar o mundo se o mundo já tem seu próprio sabor? Aí eu entro com o mesmo sabor do mundo, qual a diferença? Eles não vão sentir a diferença nenhuma. Eles não sentirão diferença nenhuma. Verão que é a mesma coisa. E concluirão que a crentalhada hoje é a mesma coisa daqueles que não são. Concluirão isso. Estão no carnaval. Estão nisso, estão naquilo. Não é assim, irmãos. Estamos aqui para fazermos a diferença. E essa diferença se faz pela santificação, pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E assim pregaremos a palavra 365 dias por ano.
Não necessariamente no carnaval. Não necessariamente. Ah, mas Elias Oliveira, é porque você não viu os resultados. É porque você não viu os resultados do bloco gospel que nós temos aqui na igreja. Quantas pessoas alcançaram a Cristo Jesus? Irmãos, há situações que nós não podemos medir nesse aspecto. Há situações que não mede-se assim. Quando nós começamos a medir algumas situações com resultados numéricos, nós ferimos o Espírito de Deus. Porque nós estamos com os olhos fechados para o espiritual. Talvez você fale, Elias Oliveira, no carnaval nossa igreja ganhou 10 pessoas através do bloco gospel carnavalesco, através da roda de capoeira gospel. Nós ganhamos 3 pessoas. Só, irmãos, só. Olha o preço que foi pago. Olha o preço. Quantos jovens que não estavam preparados, quantos que entraram nessa onda, de fazer-se fraco com os fracos, e já eram fracos, e entraram fracos, e morreram durante a campanha. Morreram. E hoje são apenas corpos ambulantes. Sem Cristo no coração, já não o tinha antes, mas sem Cristo no coração, totalmente soltos, doentes. Isto é o resultado. Para você entrar numa batalha espiritual, o primeiro passo é santidade. Primeiro passo é santidade. Quer fazer missão? Primeiro passo é santidade. Quer pregar o evangelho? Primeiro passo é santidade. Porque é através de uma vida santa que você vai ouvir o Espírito Santo de Deus. Só é possível ouvir o Espírito Santo quando a vida é santa, quando a vida é reta. E se a vida não é santa, se a vida não é reta, se a vida não é cheia do Espírito Santo de Deus, apenas meras palavras fluirão da boca. Só palavras. Mas a nossa palavra precisa ser ratificada pelo Espírito, confirmada pelo Espírito. E só há confirmação pelo Espírito quando nós falamos através do Espírito, na mesma visão do Espírito. Então, amados, eu não vejo como válido de forma alguma essa onda de secretismo. Vamos imitar o mundo para ganhar o mundo? Não, de forma alguma. Vamos ser diferentes do mundo para ganhar o mundo. É assim que está na palavra. É assim que está na palavra. Amém? É desta forma que está na palavra. E quando nós lermos a Bíblia, é preciso entendermos que Paulo não está liberando o total. Paulo não está liberando o total. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19 até o versículo 23, Paulo não está liberando o total. Na verdade, ele está dando um testemunho daquilo que ele fez, mas fez com responsabilidade. Ele fez com responsabilidade, ele fez com segurança. As concessões que ele chegou a abrir foram concessões mínimas, que de forma alguma danificou a sua vida com Deus, e tão pouco trouxe prejuízo à nova mensagem que estava sendo pregada, a mensagem de Cristo. Foram concessões pequenas. Nesse aspecto você precisa entender também a cultura judaica, como eram aqueles dias. Não é como hoje, irmãos. Tem muitas situações na palavra de Deus que envolve toda uma situação cultural. Hoje eu sei que as pessoas não querem entender dessa forma. Vez ou outra, quando eu falo de situações culturais, as pessoas acham ruim. Não, está torcendo a palavra. Não, mas é fato, irmãos. A cultura judaica é totalmente, principalmente há 2000 anos atrás, diferente da cultura que você conhece hoje. Talvez você queira se colocar numa mesma situação, mas você está esquecendo de uma barreira cultural. Que eram coisas pequenininhas, mas que eram significativas. Nós, como ocidentais que somos, nós praticamente não temos cultura. As situações culturais no nosso Brasil, por exemplo,
são praticamente inexistentes. Aqui vivemos uma coisa só, de qualquer jeito. Mas naquele tempo, irmãos, os pagãos tinham uma cultura muito rígida. Os judeus tinham uma cultura extremamente rígida, muito rígida. As questões de fé dos judeus eram extremamente rígidas. Os pagãos observavam diversos detalhes, porque suas religiões assim os ensinavam. Mas eram detalhes que muitas vezes para o apóstolo Paulo, como servo de Deus que era, não significava prejuízo. E ele poderia descer até aquele ponto. Mas nós vemos que aqui no Brasil, no nosso dia a dia, nós não podemos imitar tudo, irmãos. Não podemos imitar tudo. Não podemos abrir todas as concessões. Não podemos fazer dessa forma. É preciso que olhe o texto, mas que olhe com bastante cuidado, muito cuidado. E o nosso irmão Marcelo de Ipamirim, Goiás, ele cita inclusive a circuncisão de Timóteo para os judeus, que era importante. Para os cristãos, indiferente. Eram situações que para a nossa fé não tinha prejuízo. Entende? Mas para os judeus, era importante. E esse ceder significava muito, era uma abertura para a pregação da palavra de Deus. Mas nós não podemos agir desta forma com relação àquilo que nós temos em nossos dias. Então eu posso ir para o carnaval gospel, eu posso fazer o Halloween gospel, eu posso fazer a festa junina gospel. Não, irmãos, é diferente, totalmente diferente. Não vamos confundir as coisas. Oh meu Deus, misericórdia. Vamos, portanto, nos encher do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quem fala aos nossos corações não é a carne, não é o entendimento humano, mas vamos observar princípios bíblicos. E esses princípios de fé estão claramente expostos na palavra. E quando nós torcemos deliberadamente, estamos pecando contra o Senhor, mesmo que levantemos uma bandeira dizendo: estou fazendo para falar do amor de Cristo Jesus. Estou fazendo para pregar o Evangelho. Nada. Não é assim que funciona. Porque talvez a maior motivação, e geralmente a maior motivação não é o amor pelas almas. E que seja o amor pelas almas, mas é um amor pelas almas de uma forma deturpada, de uma forma fora de princípios. Amém? Portanto, irmãos, vamos nos adequar à palavra do Senhor. E vamos ter cuidado com este secretismo, esse abraçar tudo nesses últimos tempos, com a desculpa que estamos pregando o Evangelho às tribos. Elias Oliveira, faço tatuagem para alcançar os tatuados. Que nada, irmãos. No Brasil todo mundo se tatua, não tem esse lance de tribo. Sou roqueiro para alcançar os roqueiros. É desculpa esfarrapada, você quer curtir o rock. É desse jeito. Estou no carnaval para alcançar os carnavalescos, para alcançar quem gosta da folia. Eu acho que você está no carnaval porque você gosta da folia. Você não foi liberto da folia. Então são situações que nós precisamos medir, irmãos, pesar. Precisamos ver os prós e os contras. O que é que pesa mais? Quer pregar o Evangelho, amado? Santifica a tua vida. Quer pregar o Evangelho? Santifica a tua vida. Vai para o campo. Vai pregar a palavra. Vai ministrar de porta em porta. Vai no ônibus, na empresa. Por que só no carnaval? Por que só nas festas? Vamos estar atentos a isso. E vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. Amém? Que o Espírito de Deus fale aos vossos corações e venha trazer revelação à sua palavra. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br.
Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.